Este é mais um Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar. Use a hashtag Correspondente Médico. Eu já começo te fazendo uma pergunta. Você tem alguma dúvida a respeito do caso de reinfecção que foi confirmado pelo Ministério da Saúde? Qualquer dúvida que você tiver, lembre-se que aqui não tem pergunta boba, tá bom? Mande a sua dúvida, publica no Twitter e marca a hashtag Correspondente Médico para eu repercutir com o Dr. Fernando Gomes. E é justamente sobre esse assunto que a gente começa a nossa conversa, sobre o primeiro caso de reinfecção pela Covid-19 confirmado no Brasil. Foi em uma profissional da saúde, essa profissional é do Rio Grande do Norte. A primeira infecção dessa pessoa foi em junho. Na época, pegou Covid, se recuperou, só que depois de quase 4 meses, testou positivo novamente para a doença. Doutor, isso quer dizer que os anticorpos podem mesmo diminuir com o tempo? A gente já consegue responder isso? Isso mostra para a gente, em casos como esse, que uma vez que existe a doença diagnosticada, e no caso foi o que aconteceu com a paciente, natural de se esperar que uma próxima infecção não viesse a acontecer, porque você tem a produção de anticorpos do tipo IgM no começo e depois IgG, que acaba dando para a gente uma assinatura e uma memória, de modo que a próxima vez que você tivesse contato ou tem contato com o vírus, eles já estão prontos para se fazer o combate à doença. E o que a gente está vendo aqui é justamente o contrário. Então, provavelmente, o que acontece é isso. Existiu a primeira infecção nessa paciente de uma forma específica, existiu a produção de anticorpos e eles foram lenta e progressivamente reduzindo e não houve a memória eficiente ou eficaz de uma forma necessária para que o segundo contato não virasse uma doença. Então, a gente está vendo aqui uma confirmação científica da presença de uma reinfecção pelo coronavírus. E isso chama mais atenção de todo mundo que já pegou a Covid-19, que acha que não precisa estar mais de máscara, que fica abraçando todo mundo e tal. Ou seja, sinal de alerta. Sinal de alerta, porque você imagina, né? Existe uma grande chance da paciente e das pessoas terem poucos sintomas, mais de 85% dos casos. Porém, como existe uma faixa de risco de evoluir para caso moderado ou grave, e grave a gente sempre fala, né, da questão de precisar de uma terapia intensiva como forma de tratar da insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência de múltiplos órgãos, a gente precisa ficar atento sim. Então, é importante a gente manter sempre o nosso cuidado e o nosso distanciamento, as medidas protocolares que a gente já sabe, para evitar situações como essa, enquanto a gente não entende 100% o que acontece com esse bendito coronavírus. Pois é, esse bendito coronavírus. Aos pouquinhos a ciência, aliás, num tempo recorde, tem descoberto cada vez mais sobre essa doença, mas ainda não sabem tudo aquilo que é possível, que é preciso saber. Hashtag Correspondente Médico. Eu vou trazer mais uma informação aqui, mas eu já quero contar para vocês que já estamos recebendo perguntas. Você tem alguma dúvida a respeito deste caso de reinfecção? Mande que eu já vou compartilhar aqui com o doutor. Tem pergunta a respeito da vacina, se isso pode mudar a vacina, se a reinfecção é mais agressiva ou menos agressiva que a infecção anterior. Já vou compartilhar com o doutor, porque ainda nesse tema, uma pesquisa publicada numa revista científica norte-americana confirmou que a imunidade natural não fica no organismo. Doutor, o que seria uma imunidade natural? Você imagina o seguinte, Elisa, a gente tem contato com o vírus e existe toda a produção de mecanismos de defesa contra esse invasor. Um deles, que a gente fala muito aqui, porque é o recurso utilizado na fabricação das vacinas e no princípio do imunizante, são os anticorpos. Então, quando você tem uma infecção, e no princípio você tem a produção do que a gente chama de IgM, que é um anticorpo que está presente nessa fase inicial, ele faz o combate, ele faz aderência ao vírus e, de alguma forma, ajuda o sistema imunológico a tirar ele da jogada. Conforme o tempo passa, uma outra classe de anticorpos, chamada IgG, que, em teoria, ela fica memorizada e deixa para a gente a possibilidade de, no próximo contato, já existir isso já organizado para identificar, combater e isolar o vírus, ficaria dentro do corpo da pessoa a longo prazo. E o que a gente tem notado aqui é que essa imunidade que naturalmente acontece sempre que a gente tem contato com um antígeno, com um corpo estranho, com um micro-organismo diferente, parece que no coronavírus ela não funciona de uma forma tão duradoura assim. É lógico que não é só isso, isso aqui é um mecanismo que chama a gente a atenção, mas existem outras células também
e mecanismos que são subjacentes, que também ajudam a combater o próprio coronavírus. E ainda nesse cenário da ciência estar dia e noite na tentativa de conhecer melhor o vírus e se pode haver uma reinfecção ou não em larga escala, a gente trouxe agora a confirmação de um caso, mas ainda existe a dúvida, evidentemente, se todas as pessoas que já pegaram vão lá para frente pegar mais. Ainda partindo dessa... Em medicina, a gente chama isso de caso anedótico. Sempre que existe um caso diferente que foge do comum, do padrão esperado, existe lá, relato de caso. Então, é importante que o médico, que o grupo que esteja fazendo atendimento, faça uma publicação científica chamando atenção para isso. Será que isso é a regra? A gente só vai saber no decorrer do tempo. Provavelmente não. Imagino eu. Provavelmente não. Mas, se existem pessoas que apresentam essa característica, a gente precisa olhar de uma forma diferente e talvez até detectar ou criar um método diagnóstico para saber se aquela pessoa ela tem uma facilidade para ter infecções múltiplas ou não. Então, são todos temas que abrem a nossa forma de pensar e de investigar a medicina. Pois é. E ainda partindo desse ponto de interrogação, desse será, aqui em São Paulo, inclusive, a Prefeitura vai começar um processo de retestagem dos paulistanos para avaliar se pessoas que já contraíram a Covid-19 ainda possuem ou não anticorpos. Só em dezembro, mais de 1.000 pessoas devem participar dos novos exames. A gente acompanhou no mês passado e retrasado esse trabalho da Prefeitura de fazer a primeira testagem. Agora eles querem ver se essas pessoas que já pegaram estão ainda ou não com os anticorpos. Deixa eu colar aqui os olhos na rede social, doutor, e trazer a dúvida do Francisco Lucas. Ele é de Fortaleza. Obrigada, Francisco, pela sua participação. Doutor Fernando, no caso da reinfecção, ela se torna mais agressiva ou mais amena que a infecção anterior? Nós temos essa resposta? Bom, isso para a gente saber, a gente vai precisar observar os próximos casos que tenham sido isolados, ou que venham a ser isolados, né? O que a gente pode pensar? Talvez aquele corpo não tenha sido suficientemente estimulado para produzir anticorpos que sejam duradouros, mas de alguma forma já existia um contato inicial. Então, provavelmente, a segunda vez que tiver o contato, é de se esperar que alguma resposta já tenha, mesmo que não existam os anticorpos específicos, já tenha ali um contato prévio. Então, talvez a manifestação seja muito menor. Se a gente observa como funciona o padrão de vacina, e por isso que algumas vacinas têm mais de uma dose, é mais ou menos assim que funciona. Então, você dá um estímulo para o corpo inicial, aí ele produz alguns anticorpos, ou percebe que alguma coisa diferente está acontecendo, e aí você vem com a segunda dose, né? E dessa forma, você depois percebe que existe a produção de anticorpos. Então, talvez o que possa acontecer com o nosso corpo também, em algumas pessoas, aqui eu estou botando o cérebro para funcionar, é que numa primeira infecção, essas pessoas têm um contato com o antígeno, com o vírus, dessa forma, e na segunda vez que tem o contato, talvez aí exista o estímulo suficiente para que todo o aparelho imunológico produza anticorpos de forma duradoura. Por isso que o que eu quero saber agora, essa moça que teve a infecção pela segunda vez, como é que vão ser os anticorpos dela daqui 2, 3, 4 meses, entendeu? Então, assim, sempre a gente fica pensando, será que as infecções também não funcionariam como dose da vacina? Nesse caso, ou seja, nem tudo está perdido, é isso que eu quero dizer. Pois é, e pensando em outras doenças, por exemplo, a gripe, não necessariamente uma próxima gripe que você tiver vai ser mais forte ou mais fraca, tudo depende da situação, mas quando a gente pensa na dengue, se você pega de novo, a chance de vir ainda mais severo é grande. Então, como são as doenças com as quais nós temos intimidade? A gente fica pensando, puxa vida, será que com a Covid pode ou não ser isso? Doutor, o senhor falou sobre vacina, tem aqui a pergunta pela hashtag correspondente médico, só que o nome é tão difícil que eu não vou conseguir nem falar, mas você já vai se sentir atendido, que vai saber que foi você que fez a pergunta. Eu quero saber se essa mutação, que não sabemos ainda se é uma mutação afinal ou se é o mesmo vírus. Correto, doutor? A gente não sabe ainda se é uma mutação do vírus. Para isso, você precisaria ter identificado os dois vírus e fazer um sequenciamento genético dos dois, mas provavelmente não deve ser uma mutação. Mutações acontecem, mas não a ponto de ser uma outra doença, um outro vírus, de modo que os anticorpos funcionariam. É muito mais simples explicar que ela não produziu anticorpos que ficaram de uma forma duradoura presente no corpo. Aí a pergunta dele é, seria igual à gripe, que faz mutação e obriga a tomar vacina todos os anos? Isso quer dizer que é uma doença que não será erradicada igual à gripe? Então, provavelmente é uma doença que veio para, de alguma forma, ficar até que a gente tenha controle dela. Esse acaba sendo o racional, principalmente porque a gente percebe que ela se espalhou pelo mundo como um todo. E talvez até o critério de vacinação, ou o calendário de vacinação, ele implique intervenções periódicas. Não sei, a cada 6 meses ou a cada 1 ano, isso a gente vai descobrir no decorrer do tempo.
Nossa, tem muita pergunta aqui, mas eu vou ter de trazer o próximo assunto, mas já tem, inclusive, da nossa própria repórter, a Bruna Osterman, fazendo também perguntas aqui, aproveitando a presença do Dr. Fernando Gomes. Mas deixa eu chamar o próximo tema. O Instituto Butantan começou nesta semana a produção da vacina Coronavac em São Paulo. Segundo o governo estadual, para atender a demanda, a fábrica do Instituto vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E devem ser produzidas cerca de 1 milhão de doses por dia. Nesse começo, inclusive, já são mais de 10 estados que solicitaram vacina para o Instituto Butantan, que produz a Coronavac em parceria com a Sinovac da China, e quase 1.000 cidades no Brasil, só nesse início agora de pedidos, que já entraram com a solicitação de vacinas também da Coronavac. Doutor, essa produção em larga escala pode ajudar a produzir vacinas para outros estados e até mesmo outros países? Porque a produção anunciada é de 1.000 doses por dia. Sim, pode ajudar. E a gente tem um histórico bastante interessante no Butantan. A gente tem vacina para dengue. 1 milhão, eu falei 1.000? Não falou 1 milhão. 1 milhão, minha nossa, muito mais. Corrigido, então, 1 milhão de doses por dia. Para dengue, para influenza, inclusive com exportação de vacinas para o continente africano. A gente também tem a Fiocruz no Rio de Janeiro. Então, é de se esperar que, sim, o grande papel de institutos como esses é servir a população. Além da pesquisa, todo aquele outro processo de identificar do material, identificar do produto adequado para fazer a imunização, garantir logística e garantir a imunização de toda a população. Perguntas que chegam por aqui. A reação alérgica. Agora o Haroldo Gomes está fazendo pergunta a respeito da reação alérgica que nós vimos. A reação alérgica indicada pela Pfizer pode acontecer também com qualquer outra marca de vacina? Em teoria, sim. Pode acontecer com qualquer outra. E a gente percebe que no fase 1 da Pfizer, da vacina da Pfizer, não foi identificado nada que justificasse uma relevância tão grande como o que a gente observou depois da fase 3 já ter sido concluída e então ter sido iniciado o processo de vacinação em massa no Reino Unido. Então, assim, isso pode acontecer e por isso que o gerenciamento, a atenção contínua, o monitoramento contínuo é super importante e necessário de acontecer. Cadê? Delma Bastos, a gente falou a respeito da retestagem em São Paulo para poder identificar se uma pessoa que já pegou pode pegar de novo. A Delma pergunta, entre essas 1.000 pessoas de São Paulo, algumas não podem ter sido diagnosticadas de falso positivo? Ter aparecido, sim, você está com Covid, mas ser um falso positivo, doutor? Então, quando a gente pega o método de avaliação através da identificação do material genético do vírus, eu estou falando do teste do PCR, é muito pouco provável que isso tenha acontecido. Então, quando você identificou o material genético, é porque, de fato, ele estava presente. Mas é lógico, existe falso positivo, existe falso negativo. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas é muito importante a gente entender que até mesmo o diagnóstico em massa, ele é importante no sentido de orientar, inclusive isolar uma pessoa que esteja contaminada, mesmo que não tenha sintomas, orientar os familiares ou pessoas que tiveram contato com essa pessoa, porque dessa forma a gente consegue abrandar a dispersão do próprio vírus. Isso é um trabalho contínuo, a gente precisa entender. Uma coisa é a gente tratar a pessoa com a doença e evitar que ela tenha uma evolução insatisfatória, outra coisa é a gente identificar o padrão de contágio e de alguma forma conter. Vou para o próximo tema aqui, hein, doutor Fernando Gomes. Eu estou ouvindo o senhor e também atento aqui a duas coisas ao mesmo tempo, né? Multitarefa, né, Elisa? E ao mesmo tempo, aqui tendo que seguir em frente, a gente segue falando sobre Covid-19. A farmacêutica Moderna começou a testar a vacina contra a doença em adolescentes de idade entre 12 e 18 anos. Os estudos devem mostrar se o imunizante gera respostas e se é seguro nessa faixa etária. Até agora, ele foi testado apenas em adultos com mais de 18 anos. E lembrando a você que outra vacina da Pfizer também começou a ser testada em adolescentes recentemente. Doutor, por que as crianças e os adolescentes foram deixados para essa última etapa? Sempre que é feito um trabalho científico, e principalmente um trabalho de vacinação em larga escala, você precisa definir grupos que sejam comparáveis. Então, utilizando todo um processo burocrático e o alvo terapêutico, principalmente porque a gente identificou que o grupo de maior risco eram pessoas idosas com comorbidades, foi interessante estudar um grupo, um recorte da população num primeiro lugar. Sem você também levar em consideração de que quando você invade a faixa etária pediátrica, tem toda uma questão da própria ética, né, de se pedir autorização e das complicações que possam vir a acontecer com uma pessoa que esteja no início da própria vida. Então, a gente tem, hoje em dia, um conhecimento científico da vacinação e do seu papel,
com esse recorte. Quando a gente quer, então, ampliar o nosso conhecimento para uma outra faixa etária, como, por exemplo, a pediátrica, pegando inclusive os adolescentes, é mandatório e necessário que seja feito um trabalho científico estendido, então, as idades. É isso que a gente está verificando aqui agora. Eu posso pegar os resultados que eu tenho, que eu observei nos adultos e nos idosos, e inferir o que vai vir a acontecer. Mas é necessário, para que eu possa colocar numa bula, numa prescrição, numa orientação, que eu faça os testes também com essa faixa etária para afirmar com certeza e dar as orientações específicas para a população. Doutor, 3 pessoas fizeram a mesma pergunta, mas eu vou usar a do Sidney, pela hashtag correspondente médico. As pessoas que estão em estado grave ou já estão com a Covid avançada, podem ser imunizadas e a vacina pode ser eficaz? Quando a gente para pensar, você já está vendo uma paciente ou um corpo físico que já está lutando contra o próprio coronavírus. Então, ele já teve contato com o antígeno, propriamente dito. A vacina, nesse momento, não teria o seu papel principal. O papel principal aí é a gente tratar as complicações e fortalecer o organismo da pessoa para se recuperar. Se a gente pensar a longo prazo, você pode até depois que essa pessoa sai dessa situação delicada, fazer a dosagem dos anticorpos e, se não houver a presença deles, provocar, então, a imunização através da vacina. Mas, nesse momento da própria doença, não faria muito sentido você se preocupar com isso dessa maneira. Perfeito. Respondido, então, para você que mandou a sua mensagem. E você que mandou e a gente não teve tempo de ler, pode ter certeza que na semana que vem a gente vai trazer essas perguntas para o doutor Fernando Gomes responder. Doutor, obrigada. Obrigado a você, até breve e até breve você que acompanha a gente todo dia. Pois é, muito bom ter a sua participação sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.